BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, considera a possibilidade de permitir que o governo de Minas faça a primeira avaliação dos ativos que podem ser federalizados na adesão ao PROPAG, o novo programa de dívidas dos estados. O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o ex-ministro Nelson Barbosa, concedeu uma entrevista exclusiva a Itatiaia ontem e falou sobre o PROPAG, o Plano de Renegociação da Dívida do Estado com a União. De acordo com ele, o banco está considerando a possibilidade de permitir que o governo de Minas faça a primeira avaliação dos ativos, dentre eles imóveis estatais, que podem ser federalizados na adesão ao PROPAG. A avaliação prévia seria uma saída para que o prazo de 31 de outubro para a entrega dos documentos por parte do Estado fosse atendido. O conflito surgiu porque o banco precisa de no mínimo 9 meses para avaliar a lista de bens feita por Minas Gerais e a data superaria o prazo limite da adesão. Ou seja, a lista com avaliação dos bens só seria devolvida pelo BNDES no ano que vem, mas o prazo para a adesão termina agora em outubro. E o governo de Minas não quer entregar uma lista no escuro, sem saber qual das estatais vale quanto. Então, uma nova possibilidade está sendo discutida. Vamos ouvir Nelson Barbosa, que representa o BNDES e que explica como funciona esse processo de federalização e principalmente como funciona o processo de avaliação desses bens que o governo federal vai absorver do governo de Minas para abater na dívida que o Estado tem com a União e também para reduzir os juros que são cobrados nas parcelas do pagamento dessa dívida. Entendimento do BNDES é que nós seremos contratados pelo governo federal para fazer a avaliação dos ativos submetidos pelo governo estadual ao Tesouro Nacional. Essa avaliação pode se dar a partir de uma lista apresentada pelo governo estadual ou a partir de um laudo contratado pelo governo estadual junto a outros avaliadores privados ou públicos. Se houver uma avaliação privada contratada pelo governo de Minas Gerais, isso será levado em consideração, mas independente da existência dessa avaliação, nós faremos uma avaliação seguindo as regras do PND, como determinou a lei. Nós indicamos para o Tesouro Nacional e para o governo de Minas Gerais que, em experiências prévias do plano de desestatização, esse processo leva de 9 meses a 1 ano e meio, dependendo da complexidade da empresa que está sendo analisada. O BNDES já fez vários tipos de privatização, de vários tipos de empresa desde os anos 90, de empresas do setor elétrico, do setor bancário, de empresas de saneamento, empresas de transporte urbano, como já aconteceu aí em Minas Gerais, na CBTU. Todos esses processos são feitos com bastante rigor, com avaliação bem detalhada para garantir um valor justo dos ativos. Apesar de o BNDES considerar a possibilidade de uma lista prévia feita pelo governo de Minas, até o momento, pelas negociações que estão sendo feitas, o que está estabelecido é o seguinte: o próximo passo, a partir da definição da lista de ativos submetidas pelo governo de Minas Gerais, é uma abertura de consulta pelo BNDES das empresas que podem fazer esse tipo de avaliação, para que a gente possa ter uma ideia dos preços requeridos dessa avaliação, que serão parte da negociação do governo de Minas Gerais com o Tesouro Nacional. Uma outra dúvida muito comum é o que acontece com os servidores públicos estaduais se uma estatal mineira for federalizada, ou seja, passar para a administração do governo federal. Pelo que a Itatiaia apurou, em alguns casos pode haver transferência dos funcionários para outras estatais mineiras, ou então o governo federal pode integrar a mão de obra ao seu quadro nacional. Por enquanto, essas são hipóteses, não há nada definido sobre isso, e de acordo com Nelson Barbosa, do BNDES, essas possibilidades serão estudadas caso a caso. As possibilidades, de acordo com eventuais cenários de absorção de pessoal, influenciam o valor da empresa, e todas essas alternativas serão detalhadas pelo estudo de avaliação. Ouvimos o ex-ministro Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, que também é ex-ministro. De Brasília, repórter Edilene Lopes.